Como eu te disse, ontem a gente teve 3 grandes operações e uma delas foi com a Polícia Civil de São Paulo sobre lavagem de dinheiro do PCC e um vereador do PT que foi preso, o Senival Moura, que está sendo investigado por usar uma empresa de ônibus lá do transporte público de São Paulo para lavar dinheiro do PCC. Essa é das investigações bem antigas ali da Polícia Civil, começou lá em 2020, e eu vou te trazer aqui alguns detalhes que o Metrópolis.com lá de São Paulo traz com a apuração do Rodrigo Tâmaro. Ele que fez essa matéria aqui falando para você entender, entenda as suspeitas contra o vereador Senival Moura, preso na operação de ontem. O vereador petista foi preso preventivamente nessa quinta-feira durante a operação contra a lavagem de dinheiro com empresas de transporte. Aqui foto dele, para você se recordar, e aqui os detalhes do Rodrigo Tâmaro. Alvo de uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, PCC, por meio de empresas de ônibus de São Paulo, o vereador Senival Pereira de Moura, do PT, é apontado pela investigação como um líder oculto da empresa Transunião. Além do político, outros 2 alvos foram presos durante a Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Paulista na manhã dessa quinta-feira, como a gente falou bastante aqui. Mais 2 pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça Paulista ainda são procuradas. Então, ao todo eram 5, né? 3 pessoas foram presas, inclusive o vereador do PT, e outras 2 ainda estão sendo procuradas. Não foram encontradas ontem pela polícia. E aqui os pedidos de prisão temporária detalhados. Tem pedido para o tal do cachorrão, que é o Jair Ramos de Freitas, que é apontado como autor do homicídio do Adalto Soares Jorge e articulador da lavagem de dinheiro, e aqui eu faço um parênteses. O Adalto era diretor da Transunião quando foi morto lá em 2020, que é quando a Polícia Civil começa a investigar essa morte e chega no esquema da lavagem de dinheiro para o PCC através da Transunião. Isso vai continuando a acontecer, a Polícia Civil vai acompanhando, levantando provas, até que a gente chega na operação de ontem. Então, a operação de ontem prende o vereador Senival Moura depois da Polícia Civil investigar lá atrás a morte desse diretor, o Adalto. E o Jair Ramos de Freitas, o tal do cachorrão, ele é apontado como autor desse homicídio lá atrás. Deixa eu dar bem-vindo de volta aqui a quem está com a gente pelo canal 143 da Smart TV LG aí em casa, no trabalho. Seja muito bem-vindo de volta. A gente está falando um pouquinho sobre as operações que aconteceram ontem, principalmente essa de São Paulo. Mais para frente a gente vai falar sobre as outras. Mas eu estou recordando aqui as 5 pessoas que tiveram os mandados de prisão ontem cumpridos. 3 foram cumpridos, outras 2 pessoas estão sendo procuradas ainda. Aí vem o Senival Pereira de Moura, o vereador, identificado como real beneficiário e líder oculto da Transunião. O Leonel Moreira Martins, operador financeiro e elo entre a empresa e o núcleo familiar beneficiário. O Lourival de França Monário, que é atual diretor-presidente formal da Transunião, envolvido em movimentações financeiras incompatíveis. E o Devanil de Souza Nascimento, conhecido como Sapo. Ele é apontado como operador e suporte do Senival Moura, do vereador do PT. Segundo a representação policial obtida pelo Metrópolis, o Senival é identificado como uma instância superior de comando no esquema, e trocas de mensagens revelaram que repasses financeiros e decisões empresariais dependiam da anuência do petista, tratado pelos codinomes presidente, velho, velhinho e vereador, apelidos aí que o bando usava para o vereador. Planilhas internas também mostram que Senival era o beneficiário real de ao menos 13 ônibus que estavam em nome de terceiros ou da própria Transunião. E os CPFs do político e de familiares, como esposa e filhos, aparecem vinculados aos ativos. A investigação identificou ainda que ele movimentou mais de 8,7 milhões de reais entre 2019 e 2022, sendo que 2,47 milhões não possuíam origem declarada. Além disso, o vereador possui um patrimônio imobiliário de alto padrão, considerado incompatível com a sua remuneração oficial. Ou seja, ele, como vereador, não conseguiria ter
um patrimônio tão luxuoso quanto é o que ele declara. Segundo a documentação, o documento da polícia, o Senival seria o principal responsável por instrumentalizar a Transunião para a lavagem de dinheiro em favor de indivíduos ligados ao PCC. E o homicídio lá do Adalto Soares Jorge, o ex-presidente formal da empresa lá atrás, 2020, teria ocorrido porque integrantes do PCC acreditavam que o Adalto estava desviando valores em benefício de Senival. A investigação ainda aponta que assessores vinculados ao gabinete do Senival na Câmara Municipal ocupavam simultaneamente cargos estratégicos na instrumentalização para garantir os interesses do vereador, e a autoridade policial também ressalta que o Senival exerce atualmente os cargos. Olha só, de primeiro secretário da mesa diretora e presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica na Câmara Municipal de São Paulo, o que lhe confere o poder de fiscalização e regulamentação sobre o próprio setor em que a Transunião opera. Isso não pode acontecer de nenhuma forma. Por isso que ele não era colocado ali como o diretor oficial da Transunião. Ele seria um diretor totalmente direto, ele é o diretor oficial, de acordo com a Polícia Civil, mas ele não é colocado dessa forma. Tem um outro ali no lugar dele. E esse outro, de acordo com a polícia, também faz parte do esquema. Em diligências realizadas no escritório do petista, a polícia apreendeu diversos documentos e dispositivos digitais relacionados à operação da Transunião. E devido a esses indícios, a autoridade policial representou pela sua prisão temporária e pela busca e apreensão em seus endereços. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que aguarda a notificação da decisão judicial para tomar as medidas cabíveis e que, enquanto isso, as linhas operadas pela Transunião seguem funcionando normalmente. São diversas linhas, mas está tudo detalhado na matéria do Rodrigo Tâmaro, lá na nossa editoria DSP, lá em cima. Assim que você abre o metrópolis.com, embaixo do Metrópolis, está o nosso nome ali grandão, tem as diversas editorias. Copa do Mundo, Minas Gerais, Distrito Federal, e tem a de SP, tem a de São Paulo. Clica lá, você vai conseguir todos os detalhes sobre a história do Senival Moura, o vereador do PT que foi preso ontem, investigado pela Polícia Civil de São Paulo por um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, para membros ali do PCC, através da Transunião, que é uma empresa de transporte de ônibus, que ajuda ali no transporte coletivo e público de São Paulo.